E hoje é domingo, tô aqui na minha folga assistindo. Hoje não é um filme, hoje é um documentário, mas que diz muito sobre nós. Tô aqui com a cara lavada, sem maquiagem, não tô no consultório, tô aqui de boa no meu momento de lazer, mas vim falar para você sobre esse documentário. O nome do documentário em português é Meu Lindo Cérebro Quebrado. My Beautiful Brain, em inglês. Tem na Netflix, tá? Fala de reabilitação. A gente conhece reabilitação de membros do corpo. Reabilitação de um braço quebrado, de uma perna, de uma coluna. E reabilitação do cérebro. Já ouviu falar? Porque o cérebro é um órgão físico. É igualzinho o corpo. É físico, né? E esse documentário é tão interessante que a Lorde, em 2011... ela sofreu aí um derrame cerebral. Interessante é que esse documentário é dirigido por ela mesma. Então, entre aí na Netflix e assistam, né? Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, nesse vídeo aqui curtinho que eu vou fazer, que vai ser o 3 de 10 dessa série de falar sobre filmes, né? Analisar os filmes. E esse documentário, ele mostra a capacidade de adaptação que o nosso cérebro tem. A neuroplasticidade, ela já comprovou cientificamente que o nosso cérebro, ele é físico e ele produz energia, produz neurônios. A nossa mente, ela não existe em lugar nenhum, ela é atemporal, ela é energia que vem da produção desse órgão físico, que é o cérebro, que produz neurônios. Então, a neuroplasticidade é algo estudado cientificamente, podem pesquisar. O nosso cérebro, ele vai se desgastando com o tempo, por conta das nossas vivências e sofrimentos desde o útero de mamãe. Até as vivências ali que nós sofremos na infância, os nossos modos de enfrentar a vida com nossos mecanismos de defesa. Isso gera impacto emocional em nós. E lá, o documentário da Lorde fala que ela teve um acidente cerebral, né? Ela sangrou pelos os vasos do cérebro. E ela ficou incapacitada de muitas coisas. A importância e o ponto da série é esse. Ela se deixou ficar deficiente? Doente? Não. Ela foi viver. E o interessante é que a alegria dela por viver se tornou ainda maior do que quando ela estava dita, entre aspas, normal. Ela teve um objetivo para viver. Ela foi lidar com esse desafio de reabilitar-se. Eu achei esse documentário, gente, vale a pena assistir. Procura lá na Netflix. Então, mostra para nós a capacidade que nós temos de nos reabilitarmos emocionalmente. A epigenética, que além da neuroplasticidade, a epigenética, ela diz para nós o quê? Epigenética, além da genética. Muitas pessoas, elas se paralisam com a seguinte crença, com o seguinte esquema mental. Ah, mas eu sou assim porque a minha avó meu avô minha tia, né? É genético. Não, gente. O nosso modo de vida mostra para nós como a gente vai viver no presente e daqui para frente.
Isso é tão espetacular e é tão importante a gente saber, sabe? Porque dá pra gente essa mesma sensação que a Lorde, no documentário, ela tem de viver essa alegria de se reabilitar todos os dias, sabendo sim que a gente é imperfeita. Só quem vai resolver isso é Deus. Só que dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo, a gente pode ir se reabilitando, né? E tem 3 pontos aqui que eu gostaria de frisar para vocês, que é pontos altos do documentário. Entender que cada ser humano é único. Não é porque mamãe é assim, papai é assim, fulano é assim, que eu obrigatoriamente vou ser assim. Não. Isso é esquema mental montado para você ter uma vida. A sua mente mente para você, sabia? E ela quer que você tenha uma vida paralisada. Assim como quem? Às vezes você olha para as figuras de autoridade do passado e pensa que vai ser assim, como ela, e pronto, estabelecido. Você quer viver assim? A escolha é sua. Porque o seu modo de vida hoje e no futuro pode ser exemplo até para os seus, e você acaba quebrando um padrão familiar e vai acabar libertando também os seus de vidas disfuncionais. Em vez de você pensar e se paralisar que vai viver assim como fulano, cicrano, é assim mesmo, esse sofrimento é assim mesmo, eu nunca vou sair dele. Não é, depende da sua escolha. Uma coisa que é sagrada para nós é o livre-arbítrio. Certo é que toda atitude que a gente toma por responsabilidade própria, a gente vai sofrer ou gozar das consequências. Sofrer se a nossa atitude for em desacordo com as leis, ou gozar dessa escolha se não tiver nenhuma lei contra. Aí eu vou ser feliz do meu jeito. Por isso que entender que cada ser humano é único é libertador, né? E que ninguém é de ninguém. Eu sou do meu esposo, eu sou da minha esposa, eu sou do meu pai, eu sou da minha mãe. O meu filho é meu, eu que tive no meu ventre. A minha filha é propriedade minha. Não, gente, não é. Ninguém é de ninguém. Deus, ele deu fôlego de vida para cada um em particular, sabia? Então, o seu fôlego é seu. A responsabilidade é sua, a carga é sua. Certo que a gente não pode viver sozinho. A gente vive em harmonia com pessoas. Ou tá tudo bem, às vezes, em desarmonia. A gente segue o nosso caminho de acordo com nossas escolhas. Você concorda? Então, ninguém é de ninguém no sentido de que eu preciso cuidar de mim, das minhas escolhas. E sendo eu vou conviver funcionalmente com as outras pessoas. Porque todos os nossos desafios ou os nossos gozos de vida passam por relacionamentos, financeiro e saúde do corpo. São os 3 motivos, pontos chaves que as pessoas vêm para a terapia para resolver. O que você quer resolver com esse processo terapêutico? As pessoas respondem, problema de relacionamento, problema de financeiro, ou que tudo isso já está impactando no meu corpo, já tem uma doença física. Então, esses 3 pontos são os pontos que as pessoas mais trazem para resolver em terapia, em processo psicoterapêutico. Então, por que as pessoas têm tantos desafios nos relacionamentos? Falta de decisão e de permissão. Isso impacta também o financeiro e a saúde no corpo. Lembra que a gente já nasce num relacionamento? Primeiro com a mãe, depois com o pai, depois com a família, depois vai para a escola, vai para o grupo religioso, e aí a gente vai se construindo. E por que a gente se trava tanto nos relacionamentos? Porque a gente não sabe ser a gente, nem foi ensinado a isso. É crença e esquemas lá da nossa formação de caráter, junto com nossos entes queridos e figuras de autoridade,
que a gente precisa fazer tudo pelos outros e se anular. Concorda que é assim? A gente aprendeu assim, né? Então, essa rede de apoio que a gente precisa ter é fundamental. Só que é fundamental também a gente ser a gente antes de qualquer coisa. E quando a gente não é a gente antes de qualquer coisa, é porque a gente tem um self, uma parte nossa que é o que a gente se mostra para as pessoas, é até um mecanismo de defesa. Esse self é interesseiro. Interesseiro como assim, Mari? Inconscientemente, a gente age resignando-se para ganhar a validação das pessoas, porque a gente tem inconscientemente um medo de ficar sozinho. As pessoas solteiras, geralmente elas têm um medo de ficar só, porque elas nunca experimentaram estar só e inteira. Solteira. Eu posso estar casada bem com o cônjuge, porque eu tive a experiência de, antes de casar, eu estar só e inteira. Mas por que as pessoas elas têm esse self interesseiro? Porque elas têm muito medo de um dia ficar só e não ter quem cuide delas. E esse medo é um medo primário, porque quando a gente nasceu, tem lá um esquema montado na nossa mente de que eu não sobreviveria se eu não tivesse cuidado. Isso é bem natural, né? Se meus pais não tivessem cuidado de mim, ou se alguém não tivesse me alimentado, me amparado, me dado amor, eu não teria sobrevivido. Isso é real. Só que a mente, ela traz um ideal de que eu vou precisar fazer tudo por todos para que um dia eu seja assim cuidada, como aquela criança que veio ao mundo. Só que a gente não tem garantias nenhuma para o dia de amanhã, mas a nossa mente mente para nós que vai chegar um momento em que, se eu estiver sozinha, eu vou morrer. Lembra aquele esquema lá da criança? É incrível essa mente, desafiador isso, né? Mas o que eu preciso fazer mesmo, que retrata muito bem lá no documentário, é cuidar de mim, né? A Lodge, ela fez isso depois que ela teve lá o acidente vascular cerebral, porque antes ela vivia no automático. Você está vivendo no automático ou está cuidando de você? Não sabe como é cuidar de si? Olha só, você dorme bem? Precisa cuidar da qualidade do sono. Você toma água de qualidade? Toma água suficiente por dia? Você faz exercício físico todos os dias, ou pelo menos 4 vezes por semana, assim, com regularidade? Você trabalha 8 horas por dia? Estuda também? Não paralisou no tempo? Você pisa na terra para conectar o seu corpo físico com a terra e ligar a sua mente em quem você é? Para estar associado com você? Você faz exercícios mentais, tipo atenção plena, mindfulness, para estar conectado com você? Você tira o açúcar da sua vida? Açúcar é que nem crack, gente. Ele é viciante, ele é uma droga. Retira o açúcar refinado da sua vida. Tem mel de abelha, tem açúcar mascavo de qualidade, tem adoçante estévia, 100% estévia, que é da frutose. Não toma açúcar, não. Isso é cuidar da vida, é autocuidado. É você estar projetando você agora com a vida de qualidade para você ter uma vida, uma velhice. A gente envelhece e morre, isso é natural. Mas até chegar esse momento, vai tendo uma vida funcional. Vai cuidando de você, vai reabilitando o seu cérebro. Lembra, todo dia ele se regenera, ou cria sinapses positivas para você ter uma vida funcional, ou você desgraça o seu cérebro com coisas disfuncionais, como, por exemplo, o contrário disso: não dormir bem, se alimentar com açúcar, não fazer atividade física, não tomar água.
Então você está morrendo aos poucos. Vai morrer antes do tempo, vai ficar doente. Mas se você cuidar da sua vida, ter um sono de qualidade, tomar água suficiente, água de qualidade, fazer exercício físico, alimentação de qualidade, pisar no solo todos os dias, conectar o seu corpo físico descalço na terra, ter essa conexão com você, esse autocuidado que você precisa ter com você. Assim como seu pai e sua mãe tiveram com você, por isso que você está aí, e sentir essa gratidão pelo que os cuidadores fizeram por você, seja ele pai, mãe ou pessoas que cuidaram de você. Fazer isso por você, assim como eles fizeram, agora é com você, sentir essa gratidão, isso é fundamental. Porque o que esse selfie, que a gente falou agora há pouco, quer é que pessoas cuidem de você. E inconscientemente, quando você não cuida de você, você quer que o médico cuide, que o remédio cuide, que as pessoas cuidem. Por isso que as pessoas vão muito atrás de médico. Eu vou pro médico porque eu tô com diabetes alta. E quem que faz você estar com diabetes alta? É a má qualidade de vida. O médico vai fazer o que por você? Passar remédio. Aí você vai ficar dependente do médico, do remédio. Mas a receita é o que? Você cuidar de você. Incrível isso, gente, né? Essa consciência é libertadora, é vida funcional, é envelhecer com saúde, é não morrer? Não, a gente não tem o poder de dizer que eu não vou morrer. Mas você pode viver até os 100 anos ou mais, que tem exemplo de pessoas que vivem 100 anos ou mais, com a mente boa, com o cérebro bom. O corpo envelhece. Mas se você tiver uma vida de qualidade, você vai ter até um corpo esguio, um corpo esbelto, musculatura, ossos bons. E principalmente esse cérebro e essa mente boa. Ok? Então assistam ao documentário Meu Lindo Cérebro Quebrado, com a Lodge, uma inglesa. Que esse documentário foi dirigido por ela mesma em 2011. Vale a pena assistir.